Boa noite, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Leituras de Humanas. Meu nome é Luiz Arthur e hoje nós iremos discutir algumas ideias do livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall. Eu tenho em minhas mãos uma publicação da editora Lamparina, que foi traduzida pelo Tomás Tadeu da Silva e também pela Guacira Lopes Louro. Stuart Hall é conhecido dentro das ciências humanas enquanto um grande estudioso da área de estudos culturais. Quando nós pensamos a respeito de ideias como cultura, identidade, representação, nós estamos trabalhando com ideias que foram amplamente discutidas pelo escritor, pelo pensador, pelo cientista jamaicano. Falecido em 2014, aos 82 anos de idade, Stuart Hall acumula um conjunto de ideias sobre as questões culturais e é uma das referências nas recentes discussões na área de humanidades envolvendo decolonialidade, envolvendo pós-colonial, envolvendo colonialidade, envolvendo relações de poder, entre outras questões. A identidade cultural na pós-modernidade é um de seus livros mais conhecidos e muitas disciplinas de antropologia, de estudos culturais, de geografia cultural, de história cultural, de sociologia, trabalham com suas ideias. Então, quando nós pensamos a identidade cultural na pós-modernidade, nós nos deparamos com um conjunto de questões que dizem respeito não só a quem nós somos, mas para além disso. Stuart Hall vai situar a identidade a partir dos sujeitos. Ele vai colocar uma discussão envolvendo a identidade a partir dos sujeitos em diferentes momentos históricos. Mas antes de adentrarmos a obra, eu acho que seria válida uma reflexão inicial, porque a identidade hoje é colocada muitas vezes, ora como uma busca, e essa busca antecede a humanidade em muitos momentos, em vários momentos da sua trajetória humana. Sempre nos perguntamos quem nós somos, para onde vamos, qual será o nosso futuro, qual a nossa condição humana. Então, é uma pergunta que a filosofia traz já de longa data. E essa questão de identidade, ela também se faz muito presente quando a gente pensa etapas da nossa própria vida. Por exemplo, se fala que na adolescência, na juventude, é o período da nossa maturação, do nosso desenvolvimento, em que nós estamos desenvolvendo o nosso caráter e também a nossa identidade. Nós poderíamos pensar isso em termos de tribos urbanas, em termos de preferências e gostos, consumos de determinados produtos culturais, determinadas marcas, determinadas tendências. E hoje, nesse mundo das redes sociais, nessa extrema virtualidade, nós estamos nos aproximando cada vez mais da construção de um eu digital, aos moldes do que Matrix apresenta, por exemplo. O primeiro filme da trilogia Matrix, ele vai fazer uma discussão sobre a constituição do eu digital, como nós poderíamos ser vistos enquanto avatares na internet, enquanto personagens ou personas, como nós nos vemos, como nós nos representamos na internet, seja em perfis nas redes sociais, sejam em personagens e contas criadas em jogos online e por aí vai. Então, eu faço questão de trazer esse tópico, talvez denunciando a minha idade, porque eu sou de um tempo em que havia uma rede social chamada Orkut.
ela antecede, ou melhor, ela antecedeu o Facebook, o Instagram, o TikTok e outras mais recentes. Mas os perfis na rede social Orkut, eles tinham uma seção lá que causava um certo calafrio em algumas pessoas, que era a seção Quem Sou Eu? Hoje em dia, nas redes sociais mais recentes, você tem uma seção lá chamada Bio ou Perfil, com alguns limites de caracteres, algumas palavras, alguns emojis que você pode utilizar, mas sem muita profundidade. No Orkut era diferente. No Orkut você poderia escrever um textão, você poderia colocar depoimentos das pessoas que gostavam de você, você poderia colocar letras de músicas, letras enormes inclusive, ou até poemas inteiros. As pessoas gostavam de colocar Fernando Pessoa, Luiz de Camões e por aí vai. Mas esse desafio de se perguntar quem sou eu, quem é você, é um desafio antigo. E quando nós pensamos sobre esse tipo de pergunta filosófica, nós estamos pensando sobre as questões que envolvem identidade. Afinal de contas, nós não somos ilhas, nós vivemos em sociedade. Um andar pelas ruas pode nos trazer um conjunto de ideias de diferentes pessoas, de diferentes estilos, de diferentes gostos e também de diferentes identidades. No nosso cotidiano, nós nos deparamos com pessoas em suas diferentes identidades. São caucasianas, brancas, negras, pardas, são pessoas com traços orientais, são pessoas de diferentes crenças e religiosidades, católicos e católicas, evangélicos e evangélicas, budistas, hinduístas, ateus e ateias. Nós temos praticantes de Umbanda, Candomblé, entre outras relações que nós temos com o místico, com aquilo que está para além do humano, para além do material, com o transcendental, poderíamos colocar. Mas nós também temos outras identidades que poderiam ser colocadas de maneiras mais leves, mais triviais, mais simples. Nós andamos pelas ruas e nos deparamos, por exemplo, com pessoas que ilustram suas identidades. São camisas de times de futebol, são tatuagens que expressam valores, princípios ou têm uma certa carga afetiva. Nós estamos mergulhados nesse caldeirão cultural. E nós não só nos deparamos com diferentes identidades, como nós também construímos no decorrer de nossas vidas identidades também. A discussão que Stuart Hall traz em sua obra fala sobre a credibilidade do conceito de identidade colocado enquanto um conceito que está em crise. Mas ele mesmo se pergunta até que ponto a ideia de identidade está em crise. Basta que a gente pense, por exemplo, em como num país que vive atualmente uma intensa polarização como o Brasil, pessoas que defendem determinadas bandeiras, determinadas causas, se encontram em determinadas bolhas ou têm maior afinidade com determinado conjunto de ideias e posicionamentos, como esses traços identitários se fazem presentes. E como o Stuart Hall, no decorrer de sua obra, muito bem coloca, a questão identitária ela não é meramente ou exclusivamente cultural. Ela também é muito política. Então, Stuart Hall vai situar a questão da identidade a partir dos sujeitos, a partir de 3 sujeitos. O sujeito moderno, que seria o sujeito do iluminismo, o sujeito dos séculos 18, 19. O sujeito sociológico,
que seria um sujeito aproximadamente até meados do século XX, e o sujeito inserido no que as ciências humanas vão denominar de pós-modernidade. Esse termo encontra-se em sinônimos, seja colocado enquanto uma modernidade tardia, seja como uma modernidade líquida, tema que nós abordamos em nossa última live, em nosso último encontro. Então, quando nós pensamos o sujeito do iluminismo, o sujeito moderno, nós trabalhamos com a ideia de um sujeito, de uma identidade fixa em si mesmo. Então, o sujeito ele era principalmente o sujeito que ostentava, que defendia uma identidade individual. Ele se pautava em uma unicidade, ou seja, eu sou uma pessoa, eu sou uma única pessoa, não existe nenhuma outra pessoa igual a mim. Eu sou uma única pessoa neste mundo. E a partir daí nós temos um sujeito e uma identidade constituída a partir do eu, da pessoa. Lembremos que nesse período nós também temos uma carga considerável de antropocentrismo. Ou seja, a humanidade passa a ser o centro do pensamento, o centro da vida, o centro das ideias. Cada vez mais, espaços que eram ocupados, por exemplo, por ideias, pensamentos e doutrinas de cunho religioso, elas passam a ser substituídas pela centralidade da humanidade, a humanidade vista como um intenso potencial. E nesse contexto, o indivíduo, o sujeito, é colocado à prova enquanto uma possibilidade de realizar-se. Lembremos, por exemplo, que uma vida moderna, nas palavras trazidas de David Harvey, com base em Baudelaire, vai trazer a ideia de uma vida enquanto uma constante aventura. Uma vida moderna era uma vida plena de significado, de vivência, de experiências, as mais prazerosas possíveis. Nesse sentido, com um certo tom de hedonismo, de uma certa busca por prazer, de satisfação das necessidades. O sujeito sociológico e sua respectiva identidade, ele vai se constituir a partir de uma relação com outras pessoas. Ou seja, você deixa o indivíduo sujeito, o indivíduo central, e passa a colocá-lo numa posição relativa a outros sujeitos, a outras pessoas, a outras identidades. É nesse sujeito sociológico que nós pensamos a inserção de cada pessoa mediante a sociedade, mediante o grupo social, mediante as pessoas com as quais ele se relaciona. Então, não basta você se autoafirmar, eu sou isso, eu sou aquilo. Dependendo da sua posição social, dependendo de onde você se situa, no contexto maior do qual você faz parte, isso faz a diferença. Isso constrói a tua identidade. Nesse sentido, a identidade seria uma espécie de membrana que ligaria o interno, cada um de nós, e o externo, todas as outras pessoas com as quais nós nos relacionamos direto ou indiretamente na realidade, no mundo, no cotidiano. E aí você tem o sujeito sociológico com uma identidade em construção. Ela é construída a partir da dinâmica da sociedade do qual ele faz parte, mas ele também precisa compreender que essa própria sociedade muda. Esse próprio mundo também se transforma. E é aqui que nós temos a emergência de um terceiro sujeito, um sujeito colocado enquanto sujeito pós-moderno. É esse sujeito que, por exemplo, vai construir identidades híbridas. Ou seja,
uma identidade fixa, ela não é tão agradável, porque ela constrói uma ideia de fixação, de imobilidade, de comprometimento. E nem todo mundo hoje em dia gosta de se comprometer, gosta de estar fixo, gosta de estar associado a uma ideia. Hoje em dia nós temos pessoas que trocam de identidades com a mesma facilidade de pessoas que trocam de roupa, que trocam de vestimenta, que, por exemplo, realizam transformações ou modificações corporais. E isso não é por acaso. Além dessa construção de identidades que nós poderíamos chamar de fluídas, de identidades que estão em constante transformação e também híbridas, no sentido de que você pega traços, pedaços, partes de identidades e junta como se fosse uma espécie de Frankenstein, você também tem a ideia de identidades que mudam no decorrer do tempo, tornando os sujeitos fragmentados, tornando os sujeitos instáveis, tornando os sujeitos muito mais dinâmicos e também variáveis, quase indefinidos. As identidades desses sujeitos também atravessam isso. Logo nas primeiras páginas do texto, o Stuart Hall vai situar que as identidades modernas estão sendo descentradas, isto é, deslocadas ou fragmentadas. O que é que o autor quer dizer com essa descentração, com esse deslocamento, com essa fragmentação? O fato de que as identidades hoje elas não são tão fixas e tão fáceis de compreender, de entender, de serem sacadas no nosso cotidiano. Hoje em dia está cada vez mais difícil você olhar para uma pessoa e definir a identidade dela. Ela é isso, ela é aquilo, ela tem determinados traços de identidade X ou Y. Porque hoje nós somos cada vez mais consumidores de identidades a tal ponto que nós nos constituímos enquanto uma multiplicidade. Ou seja, aquele sujeito da modernidade que era único, que era fixo, atualmente ele é um sujeito plural, ele é um sujeito múltiplo, porque ele carrega todo um conjunto de ideias, todo um conjunto de questões que constituem uma identidade, ao mesmo tempo única no sentido de que ele tem um conjunto próprio de ideias, mas ao mesmo tempo não há uma originalidade no sentido de que você constrói uma espécie de coxa de retalhos com diferentes ideias, com diferentes colocações, com diferentes posicionamentos, e aí a própria identidade ela acaba sofrendo também os baques dessas escolhas. Em um momento posterior, na página 12 da obra, o Stuart Hall vai colocar que a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com as quais poderíamos nos identificar cada uma delas, ao menos temporariamente. As identidades na contemporaneidade que nós vivemos, elas hoje são produtos das representações, dos discursos, dos imaginários, de tal maneira que nós entramos em contato com vários conjuntos de ideias. E aí, no momento em que nós atribuímos significados, no momento em que os símbolos, no momento em que as ideias são julgadas, são adotadas, são descredibilizadas, elas não só fazem com que nós nos posicionemos e nos identifiquemos de diferentes formas, como também estimula outros debates,
como por exemplo os políticos. Paremos para pensar hoje na questão dos chamados novos movimentos sociais. E aqui nós temos aspas para novos movimentos sociais, porque em termos históricos são movimentos sociais que possuem uma longa trajetória e que eles não são tão novidade assim. Mas quando você pega, por exemplo, o movimento feminista, movimento negro, movimento LGBTQIA+, movimento pacifista, movimento ambientalista, você tem nesses exemplos de movimentos identidades. E essas identidades, elas não são tão fixas, elas não são tão fáceis de enquadrar as pessoas em caixinhas, em blocos de ideias sólidos, unificados. O autor, inclusive, traz um exemplo bem interessante em que ele cita o caso de um juiz indicado à Suprema Corte lá nos Estados Unidos, que o George Bush, o pai, não o filho, ele vai ser colocado lá no tribunal maior do país e ele vai ser uma indicação de Bush para tentar agradar, de certa forma, gregos e troianos. E que sentido? O juiz é negro, então o pessoal do movimento negro iria apoiar a sua indicação, e ele também é conservador, então o pessoal conservador iria apoiar isso. Só que essa indicação gerou uma espécie de reviravolta e grande polêmica, porque ele foi acusado de ter realizado algumas práticas sexuais ilícitas. Ele cometeu violência sexual com uma funcionária de onde ele trabalha anteriormente. E aí, a ideia de um juiz negro ir para a Suprema Corte e agradar gregos e troianos, ser uma indicação bem-vinda e, de certa forma, sem resistência, ela passou a ser bastante questionada. O movimento negro, que pela lógica deveria apoiá-lo de cós salteado, se fragmentou entre pessoas que apoiavam o cara e outras não. Conservadores apoiavam e também não gostavam. O próprio movimento feminista tinha um posicionamento a respeito, mas mulheres conservadoras viam a situação de outra forma. E aí eu não gostaria de colocar em termos de uma simples polaridade. Eu acho que colocar em termos de polaridade seria simplificar a questão. Mas pensemos, por exemplo, no conjunto de marcadores presentes em nossa sociedade. Nós temos raça, etnia, gênero, religiosidade e a própria questão de classe que ainda se faz presente. Quando nós falávamos, por exemplo, de classes sociais, nós estávamos falando de ideias que diziam respeito ao sujeito moderno do iluminismo e o sujeito sociológico. Mas na pós-modernidade, a própria ideia de classe ela é bem questionada. Por quê? Porque Winehouse, você está bebendo meu café. Porque a ideia de um sujeito pós-moderno implica uma sociedade também pós-moderna, mais complexa, mais difícil de interpretar. E aí que apenas o recorte de classe, entre classe trabalhadora e classe burguesa, entre classe proletária e classe capitalista, ela oferece instrumentos para a gente pensar a realidade ainda, mas dentro dessas classes há outros marcadores, há outros elementos e critérios para se pensar essa divisão, para se pensar os conflitos e as relações entre as pessoas, entre os grupos, entre as classes sociais, de tal maneira que a identidade ela também é um elemento, ela também é uma questão a ser pontuada. Stuart Hall discute bastante sobre a questão das identidades nacionais, por exemplo. Se nós pensássemos em termos do contexto brasileiro, por exemplo, e nos fizéssemos a pergunta que um antropólogo como Roberto da Mata faz: o que faz do Brasil Brasil? O que nos torna brasileiros e brasileiras? Ora,
nós poderíamos pensar em todo um conjunto de traços que fazem parte do que nós poderíamos denominar de brasilidade ou de identidade nacional, mas boa parte desses traços eles refletem discursos, refletem representações que nós temos de nós mesmos e também de fora. O Brasil é visto de diferentes formas pelo mundo. E nós também nos vemos de diferentes formas. Eu acho que a visão que nós temos de Brasil a partir de uma cidade do interior nordestino, por exemplo, não vai ser a mesma ideia de Brasil que um morador de uma grande metrópole do Sudeste, ou então de algum morador ribeirinho em alguma outra região do país. As ideias que nós construímos em termos de Brasil, em termos de identidade nacional, elas são muito variáveis. E elas são produtos de representações, de discursos e também de diferentes ideologias. Lembremos que a identidade ela também possui um viés, ela também possui um quê ideológico. Porque no momento em que você define, por exemplo, o Brasil é o país das maravilhas, lá a terra de tudo que você planta, tudo você colhe. É uma terra de oportunidades. O povo é gentil e amável. As mulheres gostam de quem chega lá. Todo mundo samba, gosta de funk. E também você encontra diferentes malandros e pessoas descontraídas em diferentes cidades e contextos. O que eu acabei de reproduzir? Um discurso, uma representação que muitas pessoas ainda têm em termos de Brasil. E essas representações, esses discursos, eles são repassados em termos educacionais, em termos de mídia, em termos de produtos e bens culturais, como música, como cinema, como artes, sabe? Então, é importante que nós repensemos essa questão da identidade também a partir dessa dimensão política, o que ela apresenta, o que ela mostra, mas também o que ela esconde. E aí eu acho que é interessante, já que a gente falou anteriormente de discurso, pensar qual seria a lógica dele, porque como inclusive Foucault traz em várias de suas obras, e quando eu cito Foucault é porque o Stuart Hall também trabalha com algumas ideias Foucaultianas, nós temos uma ordem, uma lógica, um intuito implícito, escondido. O discurso não é de graça, não é gratuito, não é ao acaso. A representação também não. E a identidade, essa identidade, ela também não ocorre ao acaso. Desculpem, gente. Então, o autor também vai discutir sobre a questão da globalização. O livro foi publicado inicialmente enquanto capítulo de uma obra em 1992. Qual é o contexto do Stuart Hall? Hall estava discutindo sobre a identidade nessa transição entre os séculos 20 e 21. Então, uma das palavras-chave daquele período era a ideia de globalização. E como essa globalização estava refletindo na constituição das identidades. Como a identidade estava se relacionando com valores externos, como a identidade estava se relacionando em tempo real com o conjunto de mudanças e questões que estavam sendo operadas em nome da globalização. Como determinados valores antes, como é que eu posso dizer, geograficamente localizados em um determinado contexto, agora eram vendidos e acessíveis ao globo como um todo. E aí a gente pode fazer uma analogia, talvez, com a própria questão de como as multinacionais elas adentram a escala global, como elas vendem seus produtos, vendem seus serviços em diferentes contextos
para além de suas sedes, para além de seu país de origem. Nós temos gostos, preferências, tendências que também moldam as nossas identidades. Nós estamos nos aproximando, por exemplo, do Natal. Estamos caminhando para a metade de outubro, vem novembro, chega o Natal em dezembro. E aí nós temos todo um conjunto de valores associados, por exemplo, ao Papai Noel, ao ursinho polar, à neve, a consumismo, compras, presentes, entre outras questões. A Coca-Cola. Eu não gostaria de citar a Coca-Cola porque eu acho que é muito óbvio, assim, é muito na lata, mas de fato é. E aí que a Coca-Cola, ela traz aquela ideia do caminhão, do Papai Noel, família reunida, ceia de Natal, coquinha gelada, show de bola. Mas perceba que no momento em que você tem a mídia, você tem a propaganda trazendo esse tipo de ideia, você também tem uma questão de construção de identidade. As pessoas compram o produto porque se identificam com ele. E hoje em dia, num contexto de consumismo desenfreado, você tem um processo de inclusão pelo consumo. Eu me sinto incluído ou incluída. Eu me sinto dentro. Eu me sinto constituindo uma determinada identidade. Seja ela individual, seja ela social, seja ela uma colcha de retalhos, como eu falei anteriormente. Por quê? Porque eu estou consumindo, porque eu estou comprando, porque as pessoas ao meu redor têm acesso a essas coisas e ou eu tenho também, ou eu quero ter também. Então, a nossa identidade, ela não é apenas uma reflexão ontológica no sentido de quem eu sou, o ser, como eu me vejo enquanto uma pessoa, enquanto alguém vivo. Mas as reflexões sobre a identidade que o Stuart Hall traz dizem respeito principalmente ao que nós nos tornamos. Quem nos tornamos? Refletir sobre a nossa identidade é nos perguntar como nós chegamos até aqui e quais são as possibilidades disso. O que isso mexe com a gente? Como isso, de certa forma, mexe com os nossos padrões, com os nossos valores, com os nossos significados, o que a gente considera importante, o que a gente não considera. Paremos para pensar, por exemplo, em valores que a juventude carrega. Os jovens de hoje em dia, o que eles querem? Eles querem consumir determinados produtos, determinadas marcas, querem ter acesso a determinados serviços, querem consumir todo um conjunto de valores que implica uma aceitação, uma inclusão do ponto de vista social. Meus amigos, minhas amigas jogam um determinado jogo online, por exemplo. Então, eu quero jogar também porque eu quero fazer parte da galera, eu quero ser bem aceito nos grupos. Mas, quando se passa a juventude e nós chegamos à vida adulta, nós ainda encontramos resquícios dessa construção identitária. Nós nos perguntamos sobre o destino de nossas vidas, sobre os rumos que nós tomamos, sobre as escolhas que nós fazemos, o que é melhor ou não para as pessoas que nós gostamos. Então, refletir sobre a identidade é, de certa forma, refletir sobre os rumos de nossas vidas, refletir sobre o conjunto de questões que nós estamos mergulhados e mergulhadas, cada vez mais presente nesse mundo globalizado, nessa fluidez, nessa liquidez, fazendo um gancho com a live anterior. E aí eu chamo a atenção para o fato de que, a partir da leitura da obra do Stuart Hall, penso que as identidades, longe de serem desconsideradas, longe de não serem importantes, longe de serem desclassificadas, pelo contrário, elas ainda são elementos, elas ainda são instrumentos importantíssimos para nós pensarmos sobre a vida, sobre nós mesmos e como nós nos deparamos com o mundo.
a leitura da identidade cultural na pós-modernidade do Stuart Hall funciona como um convite para tentarmos entender quem nós somos em um contexto de transição entre os séculos 20 e 21 e quais os reflexos que esses ritmos, que essas tendências, que essas questões mundiais, em diferentes contextos, afetam quem nós somos, para onde vamos, quem nos tornamos e quais os caminhos daqui para frente. Então, a identidade cultural na pós-modernidade é uma obra que abre portas. Penso que Stuart Hall trouxe essa obra pensando em diferentes públicos. Eu não diria que é um livro de introdução, mas com certeza é um livro que lhe impulsiona a correr atrás de outras ideias, de pensar sobre si e pensar sobre diferentes questões envolvendo cultura, identidade, representação. Eu acho que se nós pudéssemos dirigir uma pergunta principal a esse livro, essa pergunta principal seria: o que é uma identidade cultural? E Stuart Hall responde essa questão com maestria, trazendo como nós, no decorrer do tempo, fomos construindo ideias sobre quem nós somos e quais os rumos que nós estamos seguindo de agora em diante. Ao final dessa live, eu estou ouvindo, por exemplo, o vizinho ouvindo forró. E aí nós podemos pensar em termos de identidade cultural como a identidade é um traço vivo em termos de representações, em termos de cultura. Nós temos música, nós temos culinária. Recentemente, eu acho que foi essa semana, nós tivemos o Dia do Nordestino. Então, a questão da identidade, ela, longe de ser desprezível, ela está muito viva, ela está muito ativa. E podem ter certeza, da mesma forma que houve postagens políticas sobre o Dia do Nordestino, refletindo, por exemplo, a questão da polarização que o Brasil enfrenta hoje em dia, nós precisamos entender essa identidade também em termos culturais, também em termos políticos, e como os usos que são feitos dessas identidades podem impactar na nossa vida, na nossa sociedade e no futuro que nós temos pela frente. Então, gente, essa foi a conversa, o diálogo, a troca de ideias que eu quis propor a vocês nessa noite de hoje. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo a live ou vão assistir posteriormente, mas eu espero que tenha servido como uma oportunidade para refletirmos, para pensarmos sobre algumas dessas questões. Aos meus queridos alunos e alunas do Campus 3 da Universidade Estadual da Paraíba, há exemplares deste livro na biblioteca do Campus 3. Eu sou Luiz Arthur, muito obrigado pela companhia, pela atenção e pelo tempo que passamos juntos nessa noite de domingo. Nós encerramos o diálogo por aqui e este foi o Leituras de Humanas. Fiquem atentos e atentas às publicações e às questões que nós estamos divulgando em nossas redes sociais. Curtam, compartilhem, comentem, favoritem se vocês acharem legal. E nós nos vemos em um próximo encontro. Se cuidem, fiquem bem e até mais. Forte abraço.